Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do Canaum Acupuntura, hoje com o tema a transformação do Qi no organismo. Mas antes eu gostaria de lembrá-los que é importante a sua inscrição no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Além disso, não deixar de clicar no like e fazer o seu comentário. É através desse comentário que a gente consegue perceber de que forma que nós estamos atingindo os nossos seguidores. Se está interessante o assunto ou até mesmo se há alguma sugestão do que nós poderíamos gravar aqui no nosso canal. E também não deixe de clicar no sininho que está logo abaixo do vídeo para que você seja informado toda vez que nós fazemos uma nova publicação. Após a vinheta, a transformação do Qi no organismo. Então aí eu tenho o primeiro Qi formado no pulmão, que é o Zong Qi, o Qi torácico. Então o Qi torácico é formado a partir do Qi do ar, com Qi ou Qin Qi, mais o Qi da terra, o Gu Qi. Então desses dois Qis eu formo o Qi torácico, que também é chamado de Qi fundamental, e nós já entendemos por quê. Dele nós temos sob a influência do Yuan Qi, que é um Qi, que é o único Qi que é formado lá no rim, sob a influência desse Yuan Qi, que eu vou falar um pouco mais sobre ele lá na frente, eu vou transformar esse Zong Qi em Zhen Qi. Zhen Qi. Esse Zhen Qi, ele nada mais é do que o processo de transformação do Zong Qi. Antes de se dividir em Wei Qi e Yin Qi, eu tenho, a partir da influência do Yuan Qi, eu tenho o Zhen Qi. Então, Zong Qi, Zhen Qi, e aí derivamos dois outros Qis, que é o Wei Qi e o Yin Qi. O Wei Qi é a porção mais Yang dessa transformação. Do Zong Qi para Zhen Qi, e desse Zhen Qi subdividindo, derivando dois outros Qis, Wei Qi, que é o Qi mais Yang, e o Yin Qi é a porção mais Yin. E esse Yin Qi, na verdade, é o Ying Qi, que é o Qi nutritivo, né? Qi nutritivo. O Wei Qi é o Qi defensivo, tá? Então nós temos aí dois novos Qis. Só que, fazendo uma pausa na transformação desses Qis, que ocorrem no pulmão, e antes da gente continuar o nosso trajeto aí nessa cadeia de transformação e e abordar os aspectos fisiológicos dessa transformação, eu quero chamar a atenção para uma parte que também é fisiológica, o que esse Zong Qi, que foi formado lá no início como o Qi fundamental, o que ele promove no nosso organismo? Quais são as funções desse Zong Qi, né? O que ele pode... porque isso é interessante para a gente perceber, quando há alguma desarmonia no nosso organismo, a quem nós temos que recorrer, a quem nós temos que restabelecer, né, para que a gente consiga voltar numa condição saudável, uma condição harmoniosa. Então, pensando em Zong Qi, ele é responsável em impulsionar o sangue. Nós sabemos que o coração ele bombeia o sangue, então ele
responsável pelo bombeamento do sangue, mas para a medicina chinesa esse Zong-Ti ajuda o coração no impulsionamento do sangue. Então essa é uma das funções do Zong-Ti, impulsionar esse sangue. O Zong-Ti também é responsável em controlar a frequência cardíaca e respiratória. Então, quando eu tenho alguma alteração de frequência cardíaca e respiratória, eu posso responsabilizar ou posso entender que é o Zong-Ti que está provocando essa alteração na frequência cardíaca e respiratória. Além disso, o Zong-Ti ele dá força à voz. Então, quando o paciente, você percebe que ele está numa condição, porque existe paciente que está com uma deficiência tão importante aí, que às vezes ele fica com a voz mais baixa, ele não tem nem vontade de falar, né? E é porque a gente está comprometendo exatamente esse Zong-Ti. O Zong-Ti é que dá força à voz. Então aí nós vimos algumas funções, o que pertence a esse Zong-Ti, tá? Depois nós temos o Jian-Ti, que é uma denominação que a gente dá exatamente por causa da influência do Yuan-Ti na transformação, nós damos o nome de Jian-Ti. Desse Jian-Ti nós vimos que derivam dois outros Tis, que é o Wei-Ti e o Yin-Ti. O Wei-Ti, ele é o Ti defensivo de fatores patogênicos externos. Exatamente porque ele se instala, ele permanece numa região mais superficial, logo abaixo da pele, especialmente nessa região, onde nós temos os canais de conexão superficiais. E ele fica ali exatamente protegendo o nosso organismo de fatores patogênicos externos. Essa é a principal função dele, por isso ele é chamado de Ti defensivo. Só que, além dessa questão, ele é quem controla a abertura e fechamento dos poros, que isso tem uma certa combinação com essa função de proteger. Ele só permite acessar ou sair do nosso organismo, o que realmente é interessante. Ele ajuda a manter a temperatura da superficial da nossa pele. Então essas são as funções do Wei-Ti. E é interessante que quando nós estamos com o Wei-Ti enfraquecido, nós ficamos suscetíveis à invasão de fatores patogênicos. Então, vou dar um exemplo aqui que eu gosto de citar, dores musculoesqueléticas, né? Dores na região muscular ou articular, elas são geradas muitas vezes, que são condições de estagnações que nós temos nos canais, quando nós temos a estagnação no canal, nós temos a dor, gera a dor, a estagnação gera dor. Agora, para gerar a estagnação, que é uma condição de excesso, antes eu tive uma deficiência. E a deficiência é exatamente desse sistema chamado Wei-Ti, desse Ti que protege o nosso corpo, que é essencialmente Yang. Quando ele fica deficiente, ele permite a invasão de fatores externos. E aqui é interessante chamar a atenção, toda vez que nós tratamos dor, que é uma condição de excesso, porque temos uma estagnação, como procedimento terapêutico, é sempre interessante nós dispersarmos para restabelecer o livre fluxo, principalmente nesses canais de conexão, onde o Wei-Ti prevalece, mas também a gente pode entender como canal principal, que tem uma relação total com os canais de conexão, restabelecer o livre fluxo nos canais e depois fortalecer, tonificar esse canal é importante.
exatamente para restabelecer normalmente o Wei Qi.